Muito bem-vindos todas e todos aqui para esse evento. É realmente um grande prazer ter todos vocês aqui nesse momento que a gente quer apresentar, lançar esse livro Autonorama, muito importante, essa publicação sobre um tema que toca a todos nós, que é a questão dos automóveis que estão dominando extremamente a vida de todo mundo, não só aqui, não só nos Estados Unidos, também no resto do mundo, e é muito importante no momento como agora que a gente está discutindo alternativas. Tem de novo todo o debate da tarifa zero, que é muito importante, transporte público, toda essa questão, e esse livro traz muitos detalhes, como a gente chegou nessa situação, afinal, horrível, que temos uma tecnologia automóvel que está dominando o espaço público, a vida de todo mundo. Então eu acho que é realmente um momento super importante, e estou muito feliz que a gente tem o Peter Norton aqui, autor desse livro. Também quero agradecer novamente, né? O Daniel sempre se esconde, ele já falou um pouquinho, mas ele gosta de se esconder, mas realmente sem o Daniel, sem a ideia de trazer esse livro e esse autor aqui para o Brasil, tudo isso não teria sido possível. Muito obrigado por isso. E dizer, é uma parceria longa que a gente tem com a Autonomia Literária, junto com a Fundação Rosa Luxemburgo, e é muito bom que a gente segue isso aqui agora nesse evento. Talvez falar um pouquinho da Fundação Rosa Luxemburgo, para quem não conhece em detalhe. A Fundação Rosa Luxemburgo é uma fundação da Alemanha, ligado a um partido político que se chama Die Linke, à esquerda. Esse partido, nesse momento, não está passando pelos melhores momentos, tem que dizer, porque eu acho que é notícia que até aqui no Brasil está chegando, que é um partido que no momento está vivendo uma fase de uma divisão interna, o que é, digamos, de muita pena, mas às vezes as coisas também têm que acontecer assim. Claro que a gente acompanha isso, influencia a nossa fundação também, essa situação, mas não vou entrar em detalhes sobre isso. É uma fundação que trabalha em muitos países do mundo. Eu acho que a gente tem, no momento, 26 escritórios em 26 países. A gente tinha 27, quer dizer, um foi fechado no começo da guerra, que a Rússia começou contra a Ucrânia. Aí todas as fundações alemãs foram expulsas de Moscou, por isso a gente tem um escritório a menos, e a gente está tentando de abrir esse escritório no exílio. Também temos escritórios em Ramallah, em Tel Aviv e também no Líbano. Esses 3 escritórios no momento estão fechados, faz uns 2 semanas que todo mundo saiu, estão fechados. Isso mostra também um pouquinho que tempos difíceis a gente está vivendo aqui no momento. A Fundação trabalha geralmente com parceiros. A nossa ideia é fazer parcerias com organizações da sociedade civil, com movimentos sociais, e sempre tentamos um pouquinho estar também no fundo e não na frente, porque o importante é nesse trabalho o que os movimentos fazem. Nós não vemos a gente como um apoiador, mas a gente quer fazer parcerias, discutir junto, pensar junto, para fazer parte de todo um processo que é tão importante no momento. E assim também tem esse momento desse lançamento, que é exatamente isso a gente está fazendo aqui, aumentar e trazer mais debate sobre temas muito importantes para todos vocês. Então vou chamar aqui a Renata, que vai facilitar a mesa, e deixo a palavra para você. Bom, pessoal, eu já vou direto para o assunto, não vou ficar me apresentando nem contando as minhas histórias, mas eu só vou dar um totozinho. Quando eu assisti uma palestra do Peter Norton no Fórum Mundial da Bicicleta em 2018, mudou completamente a minha maneira de fazer aquilo que a gente faz, que é o advocacy por cidades livres de carros. Mudou completamente a minha maneira de colocar, e as munições, né? Agora mesmo o Peter Norton estava conosco, e ele está falando, você é general, eu sou soldado. Eu falei, não, eu até posso ser general, mas você é quem me traz munição. Então hoje nós vamos estar justamente lapidando as nossas munições, de como que a gente vai atirá-las para bater de cabeça, assim, né? Aquela coisa de né? Acertar
aonde deve com poucas munições que a gente tem. Hoje eu quero já chamar direto o Peter Norton, por gentileza. Come on here, man. Eu vou compor aqui a mesa rapidamente. Peter Norton é um historiador, ele vai falar sobre ele. Também Sérgio, que é da Federal do ABC, Sérgio Amadeu. Depois cada um de vocês vai falar de vocês. Nicole Nascimento, cadê? Milene Nascimento, já errei o nome, desculpa. Que é do Movimento Passe Livre. E aqui nós vamos bater um papo. Peter, é com você, você começa e eu vou me permitir de sentar lá, que é para não atrapalhar os seus slides. Assim, eu vou sentar ali para você poder... so you stay there, so you show... Okay? Thank you. There we go. I think it's on. É um prazer estar aqui, trabalhar junto com a Fundação também, com a Autonomia Literária e com todos que tornaram isso possível. Então, eu fico muito emocionado com o interesse expressado aqui e fico muito grato também. Nós temos um comum entre nós. Apesar de todas as nossas diferenças entre os Estados Unidos e o Brasil, nós, como pessoas que moramos nesses países, ouvimos versões de histórias que justificam o status quo. O status quo não pode ser justificado, exceto no contexto de uma história, de um historiador. E como historiador, eu tenho que descobrir se as histórias que nós ouvimos são verdadeiras e como nós podemos chegar a um futuro que funcione para todos. E muitas vezes o maior impedimento são versões falsas da história que nos atrapalham. Por exemplo, eu cresci nos Estados Unidos, aprendendo que quando surgiram os carros, todo mundo ficou muito feliz que finalmente tinham os carros para resolver todos os seus problemas. E até hoje nós continuamos nessa jornada para encontrar um futuro onde nós podemos ir para qualquer lugar, estacionar de graça e que todo mundo possa ter acesso a um carro. E isso é libertador para eles. Mas a história verdadeira é o oposto disso. Quando eu comecei a ver isso bem, vi as pessoas questionando isso, essa obrigação. E eu descobri que os livros de história confirmam essa história de amor que nós contamos nos Estados Unidos, a história de amor entre nós e a indústria automobilística. Mas eles sabem o que legitimiza a agenda deles. Mas quando nós vemos reportagens de publicações locais, eu vejo que as pessoas exigem o direito à própria rua. Eu vou abrir com essa foto que mostra crianças em 1972 na Filadélfia exigindo acesso seguro e querendo semáforos, e devemos traduzir isso da seguinte forma: que os carros possam ir devagar para que todos possam ter acesso às suas próprias ruas locais. Quando eu fiz esses slides, eu não sei se vocês conseguiriam ver, mas aqui dá para ver que nas ruas dos Estados Unidos, até os juízes, antes da era automobilística, diziam que as crianças tinham direito de brincar na rua, crianças pequenas. Aqui era uma criança de 7 anos que estava brincando em São Francisco na rua e ele foi morto, atropelado por um trem. O pai processou a empresa ferroviária, mas a Corte Suprema da Califórnia decidiu unanimemente que a criança tem direito de brincar na rua. E a rua é para isso, é para todo mundo. Então, se você opera uma máquina perigosa, você deve assumir a responsabilidade desses comportamentos inseguros. Aqui é 1871, mas nós vimos que isso continua. Isso foi uma barreira para um futuro em que todos
esperava-se que todos tivessem um carro. Para simplificar, eu vejo um momento de transição em 1922, quando Edward Marion, ele era um construtor, ele disse que a solução óbvia está só numa revisão radical da nossa concepção da utilidade de uma rua. Então, ele fala de uma contra-revolução, porque os líderes desse esforço de privatizar ruas para redefinir que o uso só para os carros, isso exclui a maioria, limita a função da rua. E esses líderes aqui não é a única ilustração. Esses líderes disseram: nós somos os revolucionários, nós somos os radicais. Isso me lembra uma declaração que eu li recentemente, depois do golpe no Brasil, em 1964, o general Castelo Branco, que se tornou presidente, disse: não é um golpe, foi uma revolução. Uma tentativa para ganhar controle sobre esse vocabulário. Então, por isso que nós chamamos de contra-revolução. E vemos que as cidades das ruas assim, aqui é Rochester, em 1904, cheias de bicicleta, pessoas a pé, com carros elétricos, que nem precisava de bateria e todos tinham acesso. E eu circulei todas as bicicletas aqui. E aqui é a revolução de que eu estou falando. E esse Edward Marion, ele tinha um gesto de revolução, que ele está escarnecendo dessa revolução, porque ele falou que ele iria reverter essa pirâmide da mobilidade, porque aqui em cima, aqui está as pessoas. Em 9 de novembro de 1902 foi de inverter essa pirâmide, e é essa pirâmide invertida que nós herdamos nos nossos países, Estados Unidos e Brasil. Aqui é a declaração dele, ele chama isso de radical. Eu estou usando como exemplo de uma simplificação de uma coalizão de grupos de interesse que reconhecem que eles sempre confiam que podem vender carros e eles querem um mercado perpétuo de venda de veículos. E eles queriam redefinir as ruas para uso só por carros. Essa era a missão deles. Aqui é o editorial, onde ele fez essa declaração, uma resposta ao fato de que as pessoas, principalmente os pedestres e crianças, eram mortos. Pode passar alguns slides aí para frente? Eu queria só ter a noção aí de mostrar, mas eu não quero perder muito tempo nisso. Tá bom aqui. Aqui é o que ele fala. À esquerda, nós vemos aí 3/4 das pessoas que eram mortos na rua eram pedestres. A maioria nunca tinha dirigido um carro. Em 1928, mostra o número de mortes subindo, 50 mil por ano. E à direita, o gráfico em barras, pessoas de 40 anos eram os que morriam mais. Então, isso é uma catástrofe. Mas é uma catástrofe que, segundo essa mentalidade da revolução, isso está envolvendo aí que envolvia toda essa indústria automobilística. Essas mortes de crianças não eram culpa dos pais e não dos pedestres também. Há 100 anos, aqui é Baltimore, em Maryland, nós vemos o prefeito dedicando um monumento às crianças que tinham morrido no trânsito um ano antes. É um reconhecimento de que isso foi uma perda das ruas. Isso foi um reconhecimento. Nós herdamos essa história que diz que se uma criança morre na rua, nós fomos um pai negligente, mas na verdade, isso é porque aconteceu o que foi falado nessa revolução. E nessa era, foi quando crianças pequenas iam para a rua porque todos achavam que as ruas eram para todos, incluindo crianças da idade aqui que vocês podem ver nessa foto de 1922. A culpa depois foi da velocidade, sempre.
E a consequência é que a tecnologia dessa era a solução era diminuir a velocidade dos carros. Aí é uma portaria da prefeitura de Cincinnati, Ohio, para o dispositivo que impedia os carros de andarem a mais de 25 milhas por hora. E, em resposta, as concessionárias, os clubes de carros, as fabricantes, eles votaram contra isso. Então, isso mobilizou grupos interessados do setor automobilístico para mudar a estratégia. Eles se organizaram e começamos a se chamar, usando um termo que não está em uso, mas eles estavam se chamando de motordom, uma referência a Christendom, que é cristandade, mais relacionada a carros. Então, eles estavam se achando superiores e queriam, em nome da tecnologia, do progresso, vencer esse contramovimento. E essa é a revolução do Edward Marion, e ele mesmo estava nesse negócio, e ele fez rodovias. Ele falou, não se preocupem, na contra-revolução que eu estou exigindo, que era uma revisão revolucionária, ele falou que nós teremos perfeitas condições, porque isso vai aumentar a segurança, e essa era a missão através de estradas. Então ele falou, você pode ter rodovias aí sem acesso a pedestres, e aí eles iriam salvar as crianças. E nesse mapa nós vimos os estados pintados aí, que é um mapa de 1925, mas aí foi quando foram instituídas os impostos à gasolina, porque eles reconheceram que, por exemplo, eles compraram essa ideia, eles construíram as rodovias e aí eles tinham acesso a esses impostos da gasolina. Então, é uma justificativa para eles dizerem, você não pertence mais à rua se você não dirige, porque nós pagamos aí para a construção dessas rodovias. Edward Marion, ele foi designado para trabalhar em comitês, onde eles trabalhavam sobre a redução desses acidentes através da construção de rodovias. E depois a associação disse que eles poderiam aumentar a velocidade, porque eram rodovias só para carros, então os carros poderiam ir mais rápido, mas as crianças estavam morrendo. Então, a Associação Americana de automobilismo, eles ficaram responsáveis por educar as crianças para falar que eles não mais pertenciam às ruas. Então, eles falaram que eles queriam proteger as crianças por construir estradas, rodovias sem fim. E essa congestão de tráfego era um inimigo que eles tinham que vencer através da construção de rodovias. Mas um carro na rodovia, eles iam usar mais velocidade. E com mais velocidade, eles queriam mais rodovias. Isso levou aí ao resultado de uma empresa de concreto que em Detroit aí, que eles construíram a primeira via expressa. E você vê aí guerra, vitória, doença, cura, essas metáforas que estavam eliminando o inimigo. Então, cada vez que você elimina o tráfego, você melhora a velocidade, você pode aumentar a velocidade. Mas não. Com o Motordom, eles reconheceram que não ter sucesso é uma vitória, porque significa que sempre há mais rodovias para construir. E é aí que nós começamos a ter visões como essa da direita, onde você podia dirigir a 50 milhas por hora em qualquer lugar na cidade. Então, eles não tinham noção de que eles tinham que estacionar em algum lugar ou que havia pedestres. Aí, à esquerda é o vice-presidente da GM, Charles Kettering, e ele reconheceu que o fato de que essa cidade à direita
conforme disse pelo departamento de marketing, aí você poderia dirigir a 50 milhas por hora em qualquer lugar da cidade. Então, eles apresentaram essa informação de que aquilo era o ideal para a cidade, mas o que nós vemos é a venda de um futuro. Nós vendemos um pacote de futuro para a publicação, apresentamos para ele algo e vendemos. E em 2023 é fácil para as pessoas pensarem que essa cena de 1937 é de uma era muito passada, mas em 2023, como todos nós sabemos, as pessoas vendem futuros para nós que são igualmente ou mais impossíveis aqui à direita. Então, vendem para nós futuros impossíveis por pelo menos 85 anos. Ainda vemos isso, as pessoas como Elon Musk, que eu comparo aqui com esse vice-presidente da GM, porque a estratégia é a mesma. As pessoas, às vezes, culpam essas pessoas como indivíduos, mas o padrão que eles vendem transcende qualquer indivíduo. Nenhum deles se importa, porque no final não importa se o que você fala é verdade ou não. Você só tem que vender a sua ideia para as pessoas. Isso significa que, aqui é Charles Kettering, outro, por favor, ele diz: mantenha o consumidor insatisfeito. Essa é a posição do vice-presidente da GM. A mensagem dele é que se você quer que as pessoas comprem seus produtos para sempre, nunca satisfaça os seus clientes. Faça sempre com que eles queiram mais. E o fato de que eles sempre estarão insatisfeitos é uma vantagem, não uma desvantagem. A metáfora dele era o horizonte. Você se aproxima do horizonte e o horizonte vai para mais longe. Então, se você acha que você vai alcançar o horizonte, você vai ter que caminhar para sempre. Então, a ideia dele era exatamente a metáfora do que ele queria para os consumidores, pessoas que iam comprar cada vez mais coisa. Cada passo era uma nova compra, talvez na forma de um indivíduo ou como uma sociedade, na forma de estradas e rodovias. E houve... O Charles Kettering, ele disse em 1929, quando ele escreveu esse artigo, Mantenha o Consumidor Insatisfeito, ele sabia que nunca dava para alcançar esse horizonte e ele reconhecia que isso levava a mais consumo. E nós temos que reconhecer em 2023 que esse objetivo continua para maximizar o consumo, não para satisfazer as necessidades de mobilidade. Aqui é o Futurama, em 1939, em Nova York. Foi uma exibição fantástica. A GM mostrando às pessoas o futuro. E eles queriam que as pessoas acreditassem que a GM poderia fornecer esse futuro. E não o futuro que nós escolhemos, que nós queremos. E quando você saía dessa exibição, você ganhava um botão dizendo, eu vi o futuro. E aí era o futuro da GM. Futurama é uma fusão das palavras futuro e diorama. Então a GM reconhece que precisamos ver uma representação vívida desse futuro. E aqui era o futuro representado aí nessa exibição. No próximo slide, nós vamos ver aí à direita o que você alcança. Aí são carros estacionados aí em Portland, Oregon. Mas em 1960, isso não se transformou numa cidade. E aí é o que acontece na busca dessa cura para o tráfego. Aqui é em Detroit, em 1959, é o centro da Detroit negra. Se você fosse negro, você tinha que viver aqui por causa do racismo e da segregação. E esse era o alvo perfeito para que à direita, essa rodovia. E a mesma perspectiva. Aqui vocês podem ver a torre da igreja, que está ali do lado direito, na foto da esquerda. Aqui era a estrada Freeway da Chrysler. Vendia para todos os motoristas, porque ia para os subúrbios. E os subúrbios eram
exclusivos, ou seja, excluíam, e isso matou aí essa parte negra da cidade. A justificativa era que o tráfego ele tem que ocorrer em rodovias para evitar acidentes. Isso é polêmico, e você pode pensar, bom, é um pensamento da década de 50, e aí você pode pensar, não, as pessoas da década de 50 não eram inteligentes, não entendiam, mas sim, havia pessoas que reconheciam isso, mas a resposta do Motordom ao receber essa crítica era para tentar um novo Futurama. E aí eles disseram, bom, dessa vez os transistores vão funcionar. Eles não sabiam o uso dos transistores, mas eles tinham que conectar a tecnologia mais impressionante da década de 60, que na época era a eletrônica, os transistores. E aí eles fizeram várias alegações de que a eletrônica poderia evitar o tráfego e acidentes. Esse problema parece familiar, não? E aqui é uma técnica que foi caracterizada por Arthur C. Clarke, que vemos na próxima foto, quando ele escreveu a Odisseia, o roteiro de Odisseia. Ele também escreveu que qualquer tecnologia avançada é indistinguível de magia. Porque, pensa bem, muitas pessoas reconhecem o valor, mas as pessoas não conhecem todo o significado. O que a magia faz? Ela aumenta a sua credibilidade. Você acha que algo é impossível, mas isso se torna possível. E muitos de nós caímos nisso, porque, por exemplo, quando nós usamos um smartphone pela primeira vez, nós achamos que era mágica, ou a primeira vez que a gente usou a internet, dependendo da geração. E isso foi de tirar o fôlego, e ele disse aqui nessa carta, no próximo slide, que isso é um efeito que nos torna menos céticos, mesmo com esse ceticismo. A tecnologia de ponta é sempre incrível, mas ela não faz funcionar a dependência de carros. Então, nessa era, pode continuar aí, por favor? Nessa era, nós tivemos essa promessa de que os transistores iam entregar o que hoje é a promessa dos veículos autônomos, que iria acabar com o trânsito. Nós víamos aí em 1964, em Futurama 2, a GM chamou essa exibição de Futurama 2, que houve também outras exibições que mostravam a mesma coisa, que mostrava a cidade do futuro. E agora, graças aos transistores, graças à eletrônica, graças à tecnologia espacial, você pode dirigir para qualquer lugar sem demora e estacionar de graça. E aí, claro que houve filmes também retratando isso, mas isso não convenceu todo mundo. Aí nós vemos aí na década de 70, vemos a Quinta Avenida em Nova York, que virou uma zona de pedestres, e vemos pessoas resistindo às vias expressas. Em 1968, por exemplo, essa pessoa aqui da direita, ele fala de um movimento de sucesso no sul da Filadélfia. Nós vemos isso também nas ideias como de E.F. Schumacher. Então, são pessoas que questionaram o Futurama, que não só é impossível, mas também não é desejável. Nós não queremos isso, não, obrigado. Há muitos outros futuros possíveis. Nós não queremos esse que você está vendendo para nós. Mas a resposta da Motordom é que o tempo para o Futurama 3 foi possível pelos microprocessadores, essa tecnologia dos anos 70 e 80, isso que possibilizou o Macintosh e outros computadores pessoais. Eles falaram que é uma tecnologia incrível. E isso, lembrem-se que mostra que o impossível é possível. E era a oportunidade da Motordom para vender o Futurama 3. Eles nunca chamaram desse nome. Eu chamo assim porque a promessa é a mesma, se repetindo. E essa tecnologia impressionante teve exibições em janeiro de 1979.
quando os Estados Unidos atacaram o Iraque, e essa tecnologia militar era inteligente. Foi a primeira vez que usaram essa palavra inteligente ou smart nessa guerra e nesses ataques, porque as munições eram inteligentes, segundo eles chamaram. E aí, os repórteres diziam, veja essa precisão incrível, mas eles não mostravam 90% das munições que erravam o alvo. O Pentágono colocou câmeras nessas coisas. E isso foi uma publicidade incrível para a tecnologia. Mas com o fim da Guerra Fria, nós vemos aí os empreiteiros do terceiro setor dizendo aqui, nós vamos mudar da defesa para rodovias inteligentes. É aqui, nós vamos transformar munições inteligentes em estradas inteligentes. E aqui nós vimos a tecnologia militar e eles ficavam com medo do final da Guerra Fria, mas eles reconheciam que o governo federal norte-americano gastaria um dinheiro limitado, dependendo da conexão, para mudar do inimigo da União Soviética para o trânsito. E isso levou uma década de dinheiro gasto em rodovias, com planos assim. Eles nunca souberam explicar isso, mas eles queriam fazer com que os carros parecessem um trem de tão perto que estavam um do outro. Mas isso aí era o trem mais inútil de todos. E quando esses carros alinhados estivessem na rodovia, era uma coisa. Mas quando você entraria numa cidade, aí você causaria problemas aí na rodovia como um todo. E isso foi negligenciado nos Estados Unidos, porque as pessoas tinham que chegar ao trabalho todos os dias, e não era uma solução. Vamos pular essa foto. Mas o que nós vemos aqui é os carros aí, um atrás do outro. Então, e eles estão aqui em 1979, numa rodovia com tecnologia magnética, mas isso aí provou o fracasso de Futurama 3. E claro que chegou o momento do Futurama 4, que, de novo, você está conectado aí com a tecnologia de ponta, não importa a era. E agora estamos no início dos anos 2000. E nós estamos conectados aí pela internet, com toda essa conectividade, sensores. E agora nós vemos promessas de carros autônomos de empresas como ZF, é uma empresa alemã, descendente de uma empresa estadunidense chamada TRW, que vemos aqui à esquerda. É a mesma empresa prometendo um futuro de carros autônomos. E eles estão fazendo essa promessa com 60 anos de diferença, e isso não leva a nenhum lugar. Não importa o que você faça, você só tem que ganhar a confiança dos investidores e atraí-los. Segundo McKinsey, que eu não confio nada essa pesquisa, mas é o melhor número que temos, 200 bilhões de dólares são gastos investindo em carros robóticos e não deu nada, só conseguiram algumas ruas em São Francisco e em Austin. Futurama 4 nunca recebeu esse nome, mas eu chamo de Futurama 4 porque é o mesmo discurso de vendas do Futurama 3. E eu também dou um significado especial. Eu chamo de Autonorama, porque a tecnologia de ponta que deveria fazer a dependência dos carros finalmente funcionar dessa vez, e agora é a quarta tentativa que eles fazem essa promessa, a tecnologia de ponta é chamada por seus líderes de tecnologia autônoma. Mas os carros não são autônomos de forma alguma. Se você é engenheiro, se você quer um carro que funcione, um carro robótico, você quer que esse carro faça o que ele faça, o que você quiser. Mas autonomia é o que nós escolhemos o que fazer. E o carro autônomo é o contrário de autônomo. Por que ele se chama autônomo? Eu acho que é pela mesma razão de que o vocabulário também muda. Por exemplo, alta tecnologia ou última tecnologia é uma palavra de eletrônica,
Mas essa palavra ela ficou antiquada, high-tech, né? Porque vem de eletrônica. Então, esses conceitos vão mudando. Mas eu fui ver a origem dessa palavra e o primeiro uso dessa palavra autonomia, foi pela NASA quando eles queriam uma cápsula autônoma, porque não precisaria de sinais da Terra para navegação, mas eles teriam uma janela para a tripulação humana pudesse aí controlar. Era essa a ideia de autônomo. E o marketing que fez uso errado dessa palavra autônomo, assim como mobilidade, que também foi tomada para ser usada de outra forma. Aqui em Xangai nós temos, mas a GM se uniu a esse outro grupo chinês e fez essa exibição, Expo 2010 em Xangai, em um salão de exibições que lembrava o primeiro Futurama, e eles queriam um mundo livre de petróleo, livre de acidentes. Como? Eles mostraram pessoas aí em carros e até mostravam você no meio, aí no quadro do meio vocês podem ver, num carro movido a fotossíntese, que tem uma folha em cima. O fato de que isso é absurdo não parece importar. Você já viu isso antes. O Elon Musk pode dizer o que você quiser e parece que ele nunca perde aí a sua base de fãs. E a GM sempre está aqui, né, usando esse argumento como Elon Musk. Mas por que isso deveria ser atrativo? Num filme mostrado em 2010 nessa exibição de Xangai, nós vemos as pessoas aí usando as redes sociais enquanto dirigem. Por quê? Porque segundo o novo modelo de lucro é baseado no fato de que os motoristas não têm que olhar para a estrada, então eles podem consumir mídia gerando dados que vão gerar propagandas que eles vão consumir. Então é como no colonialismo, que era uma busca de recursos, aqui é uma busca de pessoas aí que estão sempre atrás de coisas. Aqui a GM, que prometia zero trânsito, zero acidente, zero emissões, isso não é verdade e eles sabem. Mas se você pode conectar o que você está fazendo com a tecnologia mais impressionante, isso aí vai convencer as pessoas. Eles fazem uso disso. E vem um futuro aí sem trânsito, porque tem essas linhas mágicas conectando carros, consumo de redes sociais aí, com pessoas que têm dinheiro suficiente para gastar seu tempo assim. Quem é isso? A GM. Quem é assim? A GM também não diz. Vemos empresas como a Intel que fez uma parceria que eles dizem que os dados são os novos petróleo. Então, os dados que nós geramos são convertidos em dinheiro. E isso é vendido para ser monetizado. E nós somos a mina de petróleo deles. E eles são muito diretos. Eles dizem, vocês são o petróleo e nós vamos extrair de vocês o que nós queremos. E nós vamos fazer o que nós quisermos para fazer as pessoas viciadas nos carros. Hoje em dia, as pessoas estão usando aí o celular mais do que desejam. E aí, eles querem que as pessoas usem mais carro e mais redes sociais para usarem esses dados. A exibição 0. A GM promete aí uma noite com seus amigos que você nem precisa sair do carro, de tanta diversão que tem para fazer dentro do carro. E aí as pessoas curtindo aí, em Cadillacs enormes, consumindo redes sociais, é ótimo, e você nem sai do seu carro, o carro usa energia aí e te leva onde você quiser. Então, isso seria extremo demais para acreditar, mas foi o que aconteceu. Nós vemos aí esse love affair, esse caso de amor, que isso foi inventado pela GM, esse conceito em 1961, e eles dizem, eu moro num país que você só pode chegar nos lugares de carro. E
irmos de carro é interpretado como uma preferência. E não dá para você julgar a preferência se você não der escolha para as pessoas. Nos Estados Unidos, sempre ouvimos o fato de que na Europa, como vemos aqui essa foto de 1972, as pessoas estavam em 72, por exemplo, pessoas bloqueando este cruzamento, exigindo ruas seguras para os pedestres. Então, todos nós vimos aí e descobrimos que, vendo jornais antigos, da década de 40, 50, 60, nós vimos aí que a situação é a mesma. Mães bloqueando as estradas, exigindo ruas seguras para seus filhos. Claro que havia homens também, mas mais de 90% eram mulheres. Eu achei isso um evento excepcional. Graças aos jornais digitalizados, eu fiz essa pesquisa e encontrei, e basicamente, eu criei um desafio. Você pode falar qualquer cidade dos Estados Unidos e você vai ver um bloqueio aí de ruas. Comunidades de todos os tipos. Aqui é um subúrbio de operários em Los Angeles, pessoas exigindo ruas mais seguras para todos, para os pedestres. Aí no próximo slide, voltamos aí para Filadélfia. Aí as pessoas fechando as ruas, exigindo ruas mais seguras. Pessoas aqui em Camden, New Jersey, em 76. Depois de 76, as coisas mudaram. E é porque as pessoas se convenceram de que o pai responsável tem 2 carros e as pessoas não vão a lugar nenhum seguros. Os pais levam as crianças. E nos Estados Unidos hoje, a maioria das crianças não anda mais do que um quarteirão da casa. Então, mal saem de casa. E essas são as consequências da guerra contra acidentes de carros. Aquele cara que pediu essa revisão radical, lembra lá em 1922, Edward Merrin, ele disse: nós precisamos de uma revisão radical para construir uma rodovia expressa, e ele morreu no acidente de trânsito. Eu não sei se isso é uma justiça poética, vou deixar na mão de vocês para decidir isso. Mas tivemos um escândalo nos Estados Unidos, porque entre os países mais ricos, os Estados Unidos têm o número mais alto de acidentes e podemos atribuir isso a essa metáfora da guerra. A pessoa que expôs essa metáfora comparando com a guerra foi Rachel Carlson, que escreveu Silent Spring em 1962. Próximo slide. The Chemical War is never won. A guerra química nunca é ganha. E aí você não ganha essa guerra contra o tráfego, contra o trânsito, construindo rodovias. Então, aqui se reverteu a pirâmide, precisamos da segunda aí, onde nós revertemos de novo a Fundação Rosa Luxemburgo, que está me recebendo. Rosa Luxemburgo disse que nós precisamos transformar a estrutura de poder, temos que inverter isso, precisamos de uma revolução. Bom, nós tivemos uma revolução, perdemos aí essa primeira revolução e agora precisamos de uma segunda. E eu hesito em pensar que algo menor do que isso vai ser o suficiente. Mas nós já vimos essa revisão radical. Paris teve uma revisão revolucionária. E eu acho que é possível também conseguir as ruas que nós queremos. Quero encerrar aqui trazendo esse abuso da palavra revolução. Aqui fala sobre a revolução elétrica, falando que isso seria apropriado para os contra-revolucionários. Também podemos ver aqui em São Paulo a ideia de que, bom, essa via expressa deveria ser a solução para os nossos problemas, mas nós não precisamos soluções, precisamos de ferramentas. Porque as soluções são vendidas para nós, mas as ferramentas nos dão a habilidade de pensarmos individualmente. Então, temos que continuar pedindo isso, porque as pessoas que vendem as soluções usam a palavra ferramenta como um sinônimo de solução, mas, na verdade, é um antônimo. Aqui é o último slide que mostra as soluções autônomas.
propostas. E onde está a verdadeira autonomia? Nessa foto antiga de São Paulo, vemos pessoas que podem usar as ruas como ferramentas. E aqui à direita, embaixo, vemos uma solução que as empresas estão vendendo. Porque as empresas estão usando você como uma ferramenta para a solução. Nós temos que nos esforçar juntos para um futuro onde nós obtemos as ferramentas. E primeiro temos que parar de usar essas ferramentas que eles vendem para nós. Obrigado. Sem palavras. Alô? Sem palavras, né, pessoal? Quero chamar agora o Sérgio Amadeu. You can sit here. You stay. Você senta. Serginho Amadeu, Milena. Agora eu vou dar um tempinho para o Sérgio falar. O Sérgio é da Universidade do Grande ABC, Federal do Grande ABC, e é especializado na questão de tecnologia, high-tech. Depois vai falar a Milena Nascimento sobre o MPL, que é o Movimento Pacífico. Bom, obrigado, Renata. Eu cumprimento a Milena e deixa eu regular aqui. Peter, thank you so much. Também agradeço o Daniel, o Cauê, agradeço a Fundação Rosa Luxemburgo por poder participar desse diálogo que é espetacular, né? Eu confesso a vocês que quando eu li o livro do Peter, eu fiquei bastante impressionado, porque é uma coisa que ele consegue mostrar como as soluções fracassadas, elas são retomadas e colocadas como as grandes soluções. Então, como uma cidade que é organizada em função da velocidade, uma velocidade inumana, uma velocidade que não faz sentido, como que essas ruas são articuladas para servir a um aparato técnico que, na verdade, é um aparato técnico do capital, não é um aparato técnico para a sociedade. Como que uma solução individual ela é reapresentada agora como um grande sucesso, ou seja, como o fracasso é apresentado como a solução para o futuro. E a solução para o futuro que o Peter nos mostra, é engraçado, Peter, você trazer essas imagens do passado, porque vai mostrando para a gente como o capital ele é persuasivo, como ele trabalha nos elementos ideológicos, efetivamente. E como a nossa sociedade é alienada tecnicamente. A tecnologia como mágica, isso é a maior expressão de uma alienação técnica. Tecnologia é uma expressão da cultura dos povos. Os Yanomamis têm tecnologia. As tecnologias que nós estamos utilizando são tecnologias que não são voltadas para a sociedade no sentido das classes desfavorecidas ou efetivamente de uma organização que faça com que as pessoas, no ideal liberal de povo, possam se mobilizar e possam transitar pela cidade. A cidade, ela não é feita para as pessoas. O capital tomou conta da cidade. A cidade é feita para o carro. E o carro agora é feita para alimentar uma grande indústria. O Peter traz isso aqui, aí é minha praia. Eu fiquei decidindo, será que eu vou comentar aqui? Então eu vou comentar e vou terminar. Eu vou trazer umas informações, o Peter tem várias no livro, mas eu queria reforçar a seguinte coisa. Nós estamos vivendo uma situação que eu chamo de, é uma palavra em português que eu vou inventar, não tem, dataficação, em inglês é datafication. É uma grande extração de dados
para treinar modelos de inteligência artificial, que na verdade de inteligente não tem nada, que na verdade é estatística aplicada com grande poder computacional. E esses modelos, eles estão sendo trabalhados para serem embutidos, embarcados, embedded nos carros autônomos. E a tragédia do carro individual agora vai ser a tragédia do carro dirigido por dados. Um Boeing hoje, eu estava falando, um Boeing hoje, no ar, ele gera por hora 10 terabytes de dados, que é coletado pela Boeing. E isso tem que ser armazenado. Não sei se vocês sabem o que é 10 terabytes. Pega um HD externo aqui, todo mundo sabe o que é isso. Um HD externo de 10 terabytes por hora. Aí sabe por que isso é importante? Porque eles fazem toda a manutenção baseada hoje em dados, em sensores, em chips. Os carros, eles já estavam não sendo entregues agora, porque estava faltando, sabe o quê? Metal, borracha, não, estava faltando semicondutor, por causa do enfrentamento dos boicotes com a China. Um carro normal hoje tem entre 100 a 200 semicondutores, chips. Um carro desses terá milhares de chips e terão que projetar e enviar dados o tempo todo para as empresas que os construíram. E esses dados, eles alimentarão já a indústria dos dados que temos hoje, do entretenimento, mas eles também vão alimentar novos produtos de mediação da nossa relação com o outro, da nossa relação com a cidade. E o mais curioso é que eles vão mediar as interações sociais. Eles vão conseguir mediar essas interações a partir da coleta dos dados que eles já fazem hoje e que empolga tanto a classe média, porque ela é alienada. Ela é alienada tecnicamente. E essa alienação, ela reforça o solucionismo. Solucionismo é uma expressão do Morozov. Só que o Morozov fala, não, mas não é alienação, é solucionismo. Eu falo, não, é alienação que reforça a solução. Qual que é a solução? A solução que essas empresas têm é a solução do fracasso que o Peter mostra. É o autonorama. É aquilo que já não deu certo e que vai piorar. Então, o que nós estamos vendo aqui? É uma sociedade que coleta dados o tempo todo, extrai perfil das pessoas para tentar modular os seus comportamentos. E agora essas Big Techs estão fazendo isso. Elas dominam o entretenimento, dominam a internet e agora elas querem dominar o ambiente urbano. E esse livro, ele deixa isso bastante claro. A quem interessa tudo isso? Essa é a grande pergunta. Será que nos interessa tudo isso? Quem que vai se beneficiar de toda essa questão? O carro robótico vai impedir o congestionamento? Não, é óbvio que não. Ele vai reduzir o consumo de energia? É óbvio que não. Ao contrário, ele vai aumentar o gasto de energia, porque agora os dados que vão ser retirados desses carros vão ter que ser armazenados em data centers que hoje já consomem 6% da energia gasta do planeta. A cidade de Amsterdã proibiu que fosse construído novos data centers em seu território, porque o impacto dos data centers já é o mesmo da frota automotora. E nós estamos fazendo uma sociedade de solucionismos técnicos que não solucionam, e ao mesmo tempo a gente perde a reflexão crítica. Então, quando a gente viu aqui uma das imagens que falava de 1964, a ditadura militar no Brasil, ela trouxe também o Brasil para os carros. Ela fez a indústria automobilística. Ela trouxe, dizendo que trouxe progresso, mas ela trouxe, na verdade, a destruição da nossa malha ferroviária. Ela trouxe um outro plano, que não era um plano, efetivamente, de uma urbanidade, de um urbanismo e de uma mobilidade baseada no coletivo. Mas o mundo inteiro fez isso. Só que aqui a gente fez um pouco pior. Então é só você ver como se organizam as nossas cidades. E agora as cidades inteligentes, as cidades da vigilância, baseado em coletas permanentes de dados, ela tem agora um grande aliado, que é o carro autônomo. Então, Peter, o seu livro é brilhante, parabéns.
E eu queria trazer só essas reflexões para complementar. Muito obrigado, viu? Bem colocado, Sérgio. Eu vou sair daqui sentindo-me extremamente revolucionário, de pedalar até a minha casa. Milena, vamos lá, querida. Agora você vai falar do movimento Passe Livre e um pouco sobre as suas observações disso tudo, se é que a gente vai conseguir fazer com que haja transporte coletivo ainda, né? Oi, gente. Queria agradecer o convite, queria saudar todo mundo da mesa, que um debate tão importante, e saudar o Instituto da Rosa Luxemburgo, que tem sido um grande parceiro em trazer o debate da tarifa zero com qualidade para o Brasil e para todo o Brasil, para todo mundo. E aí eu tive acesso ao livro, pude ler somente a apresentação e edição brasileira, e aí eu fiquei pensando, né, qual que é a dependência de automóvel que existe no Brasil, e mais dizendo em São Paulo, que é onde eu moro desde que nasci, assim. E aí eu fiquei pensando que essa dependência de automóveis, ela vem um pouco antes. Ela é mais uma consequência de um país que a gente tem, que é especialista em segregação e exclusão. Essa cidade movida, pensada para carro, é só uma das ferramentas desse grande montante, desse grande mecanismo de exclusão e segregação que existe aqui no Brasil. E então, a ideia de cidade para carro, essa dependência de carro, é só mais uma tecnologia a mais da segregação e da exclusão. Porque hoje a gente está pautando numa mobilidade que depende de dinheiro, então a gente está falando de pessoas que vão ter dinheiro, e quando a gente vai ver o contexto do transporte público, quem usa o transporte público são as pessoas negras, pobres e moradores de periferia, e maioria mulheres. Então isso também tem um pouco do machismo, né? O Peter mostrou muito bem que quem estava nas manifestações lutando pela vida das crianças eram as mulheres. E hoje quem está no transporte público são as mulheres também. Além de toda a história que existe de mulher dirigir carro, né? A gente desde pequena é desmotivada a dirigir carro. Então, de fato, essa cidade é pensada para os homens, e é pensada para os homens se locomoverem, e nós ficamos os bairros, as casas e a família. E aí também, eu acho que o Peter fala muito bem de como essa dependência do carro, ela vem para uma coisa que supera a utilidade do carro enquanto um objeto, né? O carro enquanto objeto é você conseguir ir de um lugar para o outro com mais rapidez. Aqui no Brasil, acho que, não sei se no mundo inteiro, mas aqui no Brasil existe também uma subjetividade em você ter um carro como um significado de uma ascensão social, uma ascensão financeira. Porque o carro, de fato, vai te possibilitar outras coisas, te possibilita a cidade. Porque se a gente está falando que a cidade é planejada para carro, quando você tem um carro, de fato, você vai acessar essa cidade de outras formas. Eu lembro muito bem quando meu pai comprou um Palio 97. Em 2008, no governo Lula, eu lembro a felicidade da minha família em ter aquele carro. Eu lembro como eu fui muito mais vezes ao Parque Ibirapuera, quanto mais vezes eu fui ao Pacaembu, grandes tempos, mas não ia só eu. Ia eu e mais 10 crianças atrás do carro, que era um dos poucos carros que tinha na comunidade. Mas, de fato, existe um apelo subjetivo mesmo, de quando você consegue um carro, você tem uma ascensão. Você alcança outros lugares, né? Então, e, além disso, você consegue até acessar outros direitos, né? Porque hoje os centros culturais públicos da Zona Oeste e do Centro, eles somados é muito maior do que existe na Zona Sul, na Zona Leste e na Zona Norte. Então, de fato, as pessoas que estão na periferia, para acessar os direitos, seja a cultura, seja a saúde, seja a educação, elas precisam passar por algum automóvel. Seja a bicicleta, seja o carro, seja a moto, seja o ônibus. Ela vai passar. E a gente pensando em São Paulo, que é uma cidade muito grande, ainda isso se agrava. Não é à toa que hoje vai se tornar um projeto de lei ser tarifa zero nas eleições, né? Então, a gente está avançando tanto no debate que é isso, para acessar todos os direitos, a gente precisa se locomover. E aí, dito isso, hoje os carros estão cada vez tão caros, né? Então, o governo Lula, com tantos problemas, acho que um dos problemas que mais pegou ele é tornar o crédito ao carro mais barato, como se não tivesse tantas outras coisas acontecendo, né? E aí, quem não tem carro, o que sobra? Sobra o transporte público, que hoje é precarizado. É caro, é muito caro, é R$ 4,40 hoje.
Isso é muito caro. Pra gente pensar a realidade brasileira, isso é muito caro. Ele é lotado e ele é demorado. Inclusive, gente, está rolando a campanha Devolve Meu Busão, que é uma campanha da minha Sampa, do MPL, do Instituto, de muita gente. Porque é isso, cada vez mais tem menos ônibus. Só que o que isso significa? Que as nossas vidas estão mais precarizadas. Não é à toa que na pandemia, em vez deles deixarem a frota inteira normal, para que pessoas que ainda fossem forçadas a sair tivessem um pouco mais de dignidade, mas não. O que eles fazem? Reduz a frota, porque existe menos passageiro, e as empresas safadas que hoje controlam o transporte precisam lucrar. Então, as nossas vidas são um lucro. A precarização da nossa vida é um lucro para essas pessoas. Que são pessoas que estão gerindo o transporte, são as famílias que escravizou pessoas negras e indígenas. Então, é isso. Essa noção da cidade do carro, esse transporte público precarizado, é só uma continuação dessa especialidade do Brasil, que eu acho que é uma das maiores especialidades, que é excluir e segregar. Então, é isso. Quanto maior for o nosso sofrimento no transporte público, maior o lucro das empresas. Quanto mais pessoas estiverem nos ônibus, quanto mais pessoas estiverem nos trens, maior é o lucro para as empresas. E aí, o que está em jogo nisso tudo, né? A dependência do carro, o transporte público precarizado. Eu acho que enquanto a mobilidade estiver pautada no clientela, as coisas vão continuar do jeito que são. E é por isso que o MPL e muitos outros movimentos sociais lutam pela tarifa zero. Porque a gente está falando sobre existir. Quando a gente se locomove pela cidade, a gente está falando de existência. A gente está falando de subjetividade. De você escolher o que você pode ser. De escolher para escolha. Eu acho que é uma das poucas coisas que nós menos faz no Brasil é escolher. A gente está sendo impostas a coisas e coisas. E é isso, né? Eles dão um problema. Tem muito trânsito, tem muito gás. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma coisa Eles dão um problema e a solução. Problema e a solução. Só que é para eles. Isso é uma máquina de frustração. Parece que a gente está numa corrida que não acaba atrás de uma solução para uma cidade melhor. Não existe transporte que emite menos gás, que é o transporte sobre trilho. Você quer menos poluição, menos trânsito? Tem movimento de bike, tem transporte público. Se você põe tarifa zero, você vai, a longo prazo, vai tirar os carros das ruas. Mas a gente também está falando de tarifa zero sobre quem não pode pagar o transporte. Então, quando a gente está falando de tarifa zero, a gente está falando sobre qualidade de vida. A gente está falando sobre barateamento da vida. Pois o transporte hoje é o segundo maior gasto de uma família. Se você colocar um ônibus e um metrô ida e volta de um trabalho, significa 33% de um salário mínimo. E hoje não existe mais vale transporte das empresas. Não existe, está todo mundo terceirizado. Todo mundo é PJ. Então, quando a gente está lutando por tarifa zero, a gente está lutando por vida. A gente está lutando por qualidade de vida. E também está lutando por menos mortes. Porque hoje, quem está morrendo no trânsito de São Paulo e do Brasil são jovens negros em cima de uma moto. Porque é isso, eles criam um problema, né? Tem muito carro, está demorando muito, tem muito trânsito. O que a gente faz? Faz uma moto. Uma moto que é um transporte super precarizado, mas é barato. É barato. E é uma profissão dos motoboys. Então, isso mostra mais uma vez que é uma continuação de como a gente... Acho que o Brasil pensa assim, né? Como que a gente continua matando pessoas negras e pobres? De diversas maneiras, de todas as formas. Seja no estresse, no transporte público, seja em cima de uma moto, seja na escolha entre ir para algum lugar ou comer. Então, a gente está lutando por tarifa zero, a gente está lutando por vida. A gente está lutando por possibilidade de ser e de escolher. Então, eu convido a todo mundo a se organizar politicamente. Hoje, o Brasil está num momento muito diferente, que a gente está podendo pautar a tarifa zero de uma forma um pouco mais avançada. Isso é consequência da luta, isso é consequência da organização política. Então, se organizem, o MPL está aqui, se vocês quiserem conversar, a gente troca uma ideia. Então, é isso. Lutar por tarifa zero, por lutar por mais dignidade, lutar pelo bem viver. Como diz Nicole Baus, transporte como é que é? Honra, poder e glória. Honra, poder e glória. Por uma vida sem catracos. Obrigada, gente. O que é curioso que a pauta do passe livre é ampliamente abraçada num país extremamente neoliberal, que é Luxemburgo, né? Você vê que, de fato, quando você tira o dinheiro da cadeia
do automóvel individual injeta na economia, os capitalistas também gostam, né? E a última cidade que eu visitei que tem tarifa zero é o prefeito do PL. Então vê que a gente está realmente tendo que entender como que essa pauta está entrando, precisaria estudar um pouco. Bom, nós tivemos assim 3 grandes palestras, verdade, né? PL, President, o partido do PL é do Bolsonaro. Prefeitos do PL estão colocando tarifa zero nas suas cidades. Então a gente tem uma convergência de extrema-direita se apropriando de uma pauta no entendimento que aí teria que ter gente estudando melhor, que a gente percebe que ou você traz gente para trabalhar ou não tem como você tocar o seu negócio também, né? Então seria uma última estratégia até para que as pessoas... Da reprodução do capital. Fala para ela traduzir para ele. Ok. Bom, a gente teve assim, excelentes diagnósticos de questões e de problemas. Assim, uma coisa curiosa que os holandeses, uma coisa que me tornou a Holanda curiosa para mim, o primeiro momento que eu estive na Holanda foi que aquele povo é focado em solução. O brasileiro, diferente deles, é focado nos problemas. Por isso que todo esse giro, espiral negativo que fica correndo atrás, ele cola muito numa população como a nossa que adora um problema e ficar com fetiche, criando como pet o problema e não focando na solução. Então hoje nós tivemos assim, o livro do Peter Norton, ele mostra como a gente fica correndo atrás do rabo e como se apropria disso. Então, ao colocar a população consumindo automóvel, cria-se uma série de problemas que, para que sejam resolvidos, dinheiro público tem que ser investido para resolver problemas que antes a gente não tinha se não tivéssemos optado pelo automóvel. Então, fazer a viabilidade que é inviável das cidades dependentes dos automóveis. Então, é todo um ciclo vicioso. Você também deu bem claro a questão da problemática. Então, vamos focar nas soluções. O que podem ser faíscas de soluções? Eu, basicamente, eu estou numa fase assim, sabe aquela frase, embrace for impact? Abaixa, porque lá vem as mudanças climáticas e já perdemos a mão. Então, nós realmente, não é que eu desisto de contribuir para diminuir a velocidade, mas elas estão aí e a gente vai ter que se cobrir, porque realmente, na minha opinião, perdemos a mão. Então, quais são as soluções que, dentro da área de vocês, quais seriam faíscas para que a gente saia desse círculo vicioso e construamos soluções? Peter. Did I ask too much? I will try. First thing... Então, a primeira coisa que eu diria é que vamos prestar atenção com o vocabulário. Vamos prestar atenção com o vocabulário, porque a solução foi uma palavra que eles tentam vender para nós. Nós temos as ferramentas de que nós precisamos. Já temos. Temos a capacidade de andar. A maioria de nós. Aqueles que não podem, têm ferramentas também. Nós temos bicicletas. Que palavra você usaria? Eu acho que precisamos da palavra ferramenta. A ferramenta empodera. A solução desempodera. A solução seduz. A ferramenta nos dá poder. E é incrível como muitas das coisas que nós precisamos são necessidades que existem há séculos. No meu país, a proximidade é ilegal. Você não pode viver perto de onde você trabalha por causa das áreas de zoneamento. Diz que a casa tem que ficar aqui e os empreendimentos financeiros aqui, os comerciais aqui são casas, não pode ter mercados, então as pessoas têm que sair do seu bairro para ir comprar alguma coisa. Então, quando não tem transporte público e quando é perigoso andar de bicicleta, eles não têm opção. Então, primeiro, nos Estados Unidos eu diria que é preciso legalizar a proximidade. É a forma mais simples de chegar ao seu destino, é estar perto.
E se você poderia descer do seu apartamento para o lugar que você trabalha. Então, tem 1000 variantes disso. Nós temos o que nós precisamos. Por exemplo, os Países Baixos não são perfeitos, mas eles fizeram coisas extraordinárias. Eu sou de um país em que a Secretaria de Transporte anunciou que havia um programa que o resto do mundo poderia aprender com o nosso Departamento de Transporte. E, ao mesmo tempo, eu fui convidado várias vezes para os Países Baixos para dar assessoria para eles. E eu falo, por que vocês me convidam aqui? Eu venho do pior exemplo. E você pode falar para nós, se estamos fazendo algo bem, é porque nós aprendemos de outros países. Então, histórias de sucesso vêm de aprendizados. Nós podemos aprender, por exemplo, que casas acessíveis são mais baratas do que rodovias subsidiadas que conectam pessoas que podem comprar um carro, que conecta eles da casa para o trabalho. Em novembro, conheci um homem que tem uma empresa em Newport Beach, Califórnia, uma cidade muito cara. E eu perguntei para essa pessoa que aluga bicicleta, eu perguntei, como é que você consegue nessa cidade? Ele falou, bom, não é difícil, eu dirijo 7 milhas para o meu trabalho e eu dirijo 7 milhas de volta para o meu, acho que é 120 quilômetros, 70 milhas, perdão, são 120 quilômetros. E essa é a política dos Estados Unidos, que tem essa rodovia enorme e ele tem que pagar um pedágio para utilizar essa rodovia e ele dirige aí 70 milhas, 120 quilômetros para ir voltar do trabalho, e para ele é normal. E nas redes sociais eu vi que o post favorito dele era de uma foice e um martelo com um sinal cortado. E aí eu falei para ele, você tem que tentar de novo, você deve ter alguma coisa para aprender. O Jake era o nome dele. E eu queria reafirmar essa declaração que nós ouvimos, que nós temos transporte acessível. Isso é possível se nós reconhecermos o transporte como água, como comida, como uma necessidade. Nós podemos eletrificar o transporte que não precisa de bateria, porque esses trens elétricos usam aí uma rede superior de energia. E não precisa dessa devastação no Chile, por exemplo, para fornecer lítio, ou essas explorações aí na Indonésia para conseguir o níquel. Então não precisa de nada disso para essas fantasias absurdas. Quando alguém diz EV, nós pensamos em um SUV com uma bateria enorme, que pesa 500 quilos. E é a coisa mais estúpida de se imaginar. Então, quando nós pensamos num EV, num veículo elétrico, pode ser um bonde, pode ser um trem elétrico, pode ser uma bateria, uma bicicleta movida a bateria para pequenas distâncias. Então, tem soluções. Serginho, deixa eu só... Ô, Cauê, você coloca uma imagem aí da propaganda do Google, você acha, coloca assim, Data Center, The Dalles, Oregon. Aí eu vou responder por isso. Maravilha. Quer falar? Posso? Claro, é tudo. Eu não sei responder a sua pergunta, então eu vou tentar só alinhavar algumas questões, assim. Eu acho que a solução que a gente sempre fala é o transporte público, é mudar a matriz do petróleo, é proibir áreas de passar carros nas cidades, é fazer vetos em algumas coisas, é fazer um mix de solução. Eu acho que a gente tem solução. A gente tem solução. É a tarifa zero, a gente tem um mix de soluções. E elas se complementam e dão certo. Elas são, eu acho que... Mas a questão
você matou a charada. Nós estamos num país de exclusão. Nós estamos num mundo neoliberal. E a extrema-direita avança no mundo. Então, por mais que os neoliberais possam se apropriar da tarifa zero para poder aumentar a reprodução do capital com menor custo, é como o trabalho não pago da mulher, certo? Ou o trabalho menos pago, também um trabalho diferente. O trabalho igual e ele paga menos para as mulheres. Tudo isso ajuda o capital. Então, eu não sou muito otimista. Eu sou desse cara que fala dos problemas. Apesar que eu tenho, por exemplo, nos dados, a gente tem solução. Tá vendo essa... É que a imagem pode não ser boa, mas se ele clicar nessa imagem aqui, ó, é que ele mostrou o Oregon também, uma imagem que eu tô... Mas olha só, é que... Não sei se fica nítido, tá saindo um vapor, né? Sabe o que é aquilo? São mais de 300 mil computadores que armazenam dados só nesse data center. E ele consome por ano 350 milhões de galões de litros de água. E no Rio Oregon. E eles iam instalar mais 2 data centers. A população descobriu, entrou na justiça e impediu, porque o gasto de água de um data center desse é de 1/3, um pouco mais, do gasto de água de toda a população do entorno. E aí você fala, e qual o problema? A água vai e volta. Vai não, ela vai com o vento embora. Ela seca, assoreia o rio. Ela não pode ter uma captação tão grande. A solução é a luta concreta e parar de achar que tecnologia se discute culinária, moda, filosofia, sociologia, de jornalismo e tecnologia você compra melhor na lojinha do lado. Para com isso, tecnologia é um elemento crucial da nossa existência. E essas tecnologias que coletam dados, essas tecnologias, elas são feitas para alimentar sistemas que depois exploram as pessoas, a subjetividade, modulam o comportamento. Eu não estou falando manipular, não. Modular é restringir a realidade. Eles têm tecnologias que chamam realidade aumentada. Mas, na verdade, o que eles fazem é reduzir a realidade, encurtar as suas opções e conduzir você com aquelas frequências de atendimento aos seus interesses. Aí, sabe o que acontece? A gente tem que regular, que os europeus fazem, essas big techs. Só que regular é juiz não ganha jogo. Nós precisamos criar tecnologias que são das nossas populações. A gente precisa colocar a nossa cosmovisão na tecnologia. Então a solução, a gente tem a nossa cosmovisão, a gente tem a nossa cultura, a gente pode fazer coisas. Você quer ver? Você fala de Smart City, é um termo horrível que a gente devia combater. Só que é o seguinte, Smart City devia chamar Surveillance Cities, cidades da vigilância. Aliás, vocês conhecem alguma tecnologia de inteligência de máquina, machine learning, deep learning, inteligência artificial que é feita para a periferia? Vocês conhecem? Reconhecimento facial, para botar na porta da comunidade e ver quem é os bons que estão entrando e estão saindo. Mas estou falando sério, vocês conhecem alguma? Eu não conheço. Eu conheço a possibilidade de disputar a tecnologia. Mas eu queria dizer a vocês, o que está acontecendo nós precisamos lutar por soberania digital, soberania de dados, como os indígenas fazem, a gente tem que aprender com eles. Os dados da nossa comunidade têm que ser controlados pela nossa comunidade e não pelas big techs. Solução a gente tem. Sabe o que falta? Movimento político, movimento social e transformar essas ideias em movimentação concreta. Porque se depender dos corredores do atual governo, eu tenho uma triste notícia para vocês. A gente está mal. Traduzindo soluções por ferramentas. Pode repetir a pergunta. Pode repetir a pergunta. Eu fiquei concentrada aqui nas respostas, eu me perdi um pouco. Vou até modificar um pouco. Quais são as faíscas para que a gente tenha ferramentas para melhorar e combater o que nos
Começa. Tá. Eu acredito que a ferramenta é a rua. Tanto seja para a gente ocupar para fazer um samba, como para fazer uma manifestação. Acho que tudo que a gente tem foi conquistado com muita luta, com muita coletividade. Eu acredito que a solução vem da coletividade. Soluções individuais, como um carro que faz tudo sozinho, acho que são soluções coletivas, né? E aí, eu acho que é isso. Eu vou responder, eu vou falar aqui do salário, porque eu achei muito interessante. Nós do MPL, junto com o artigo 19 e muitas outras instituições, travou uma luta contra o reconhecimento facial no metrô, né? E foi muito difícil ter um apelo social do senso comum, porque a tecnologia, eu acho que ela tem uma coisa que poucas coisas existem, que é o quê? As pessoas pensam a tecnologia como uma coisa neutra. A tecnologia é vista como uma coisa neutra. Ela é como se fosse um avanço. As pessoas descobrem uma coisa melhor. E descobriu por descobrir. E fez por fazer. Então, quando a gente fala assim, não, esse reconhecimento facial é para te controlar, não, é por segurança. E aí é o quê? É uma solução do quê? De um sentimento inseguro por X muitos motivos, a gente faz o quê? Uma tecnologia. Vamos fazer reconhecimento facial. Então, é isso. Eu acho que a tecnologia tem essa barreira que a gente precisa conseguir quebrar, que tecnologia não é neutra. É feito por alguém, por um motivo e para atingir certas pessoas. Então, quando a gente estava nessa luta do reconhecimento facial, uma mulher brilhante, que é a Nina da Hora, ela fez todo um estudo que mostrava que o reconhecimento facial não conseguia ler traços negros. Então, todas as pessoas negras eram lidas como iguais. Que eles tinham um abastecimento de características de pessoas brancas. Então, as pessoas brancas, eles conseguiam diferenciar quem é quem. As pessoas negras, não. Então, tinha uma margem de erro muito maior, grotesca. Então, eu acho que a solução também, uma vez o MPL estava num encontro de diversos movimentos sociais pelo Brasil, e tinha um movimento ribeirinho do norte do Brasil, não lembro se é do Pará, não lembro onde que era, que eles falaram que eles passaram por muitos anos os líderes sendo assassinados, né? Então, eles perceberam que se eles não tivessem um líder, se fosse uma coisa mais horizontal, ficaria difícil para atingir eles. E aí, uma vez, eles descobriram que um fazendeiro estava desvirtuando, estava tirando a água deles para uma fazenda deles mesmos para cultivar o gado e todas as plantações. E aí, eles me falaram que eles foram até a casa do grandíssimo fazendeiro e fizeram o que tinha que fazer. Os ribeirinhos foram e fizeram o que fazer. E aí, quando perguntaram quem foi que fez, e eles respondiam, o vento da meia-noite. Então, eu acredito que precisa muitos ventos da meia-noite, passar por algumas casas, passar por algumas empresas. Então, é isso. Eu acho que a coletividade e a rua, seja para a festa, porque nós temos o direito de festejar, e seja para lutar pelo que é nosso. Eu particularmente, assim, a ferramenta que eu uso é quando vem aqueles planos milaborantes, assim, aí eu pergunto, cadê a escala humana, né? Tem que começar a partir da pessoa e não da máquina, aquelas coisas escambóticas. Eu queria abrir para perguntas da plateia aqui. Se alguém tem alguma pergunta. Tiago Benício. Peter, fala em português? Né? Português. Muito obrigado, achei muito interessante a sua fala. Eu sou Tiago Benício, sou jornalista e outras coisas mais, atualmente dono de casa. E pai. Mas eu achei muito interessante. Eu tomei contato recentemente com um autor conterrâneo seu, chamado Brian Merchant, que escreveu um livro chamado Blood in the Machine. E eu vi alguns outros autores, não li o livro dele ainda, mas ele faz um resgate do movimento ludita da Inglaterra, começo do século XIX, que sempre foi taxado como um movimento que tinha uma crítica naif à tecnologia e, portanto, destruía as máquinas. Ele e outros autores me parece que estão resgatando essa crítica e a história desse movimento e entendendo que, na verdade, o que aqueles ingleses protestavam era contra os impactos daquela tecnologia nas condições de vida delas, especialmente com relação a condições materiais, né? O salário que diminuiu, a comida que a pessoa pode comprar menos e tudo mais. E eu, então, fiquei pensando, queria saber um pouco se você
se você conhece um pouco esse pessoal que está resgatando essa história dos luditas lá ingleses nos Estados Unidos, são conterrâneos seus. Me parece que tem algum diálogo com a tua fala. E saber um pouco também, se você vê, a Renata perguntou das faíscas, mas se você acha que, pelo que você vê no mundo, nos Estados Unidos, enfim, nos lugares por onde você circula e tem contato, se você vê que a nossa sociedade, de alguma forma, está percebendo os impactos das tecnologias, seja entre aspas, inteligência artificial, o carro autônomo, nas nossas condições de vida, ou se de alguma forma a gente está de fato capturado pela rolagem infinita do algoritmo e pela propaganda no display do carro. Então, queria perguntar essas duas coisas. Se você tem conhecimento um pouco desse resgate, dessa crítica de que não eram destruidores de máquinas porque a tecnologia era ruim, mas sim porque aquela tecnologia tirava emprego, diminuía as condições de vida, e se você acha que a gente está percebendo o que está acontecendo, ou se a gente está embarcando no carro com tela de propaganda mesmo. Obrigado. Obrigado, Tiago. Sim, claro. Eu conheço esse movimento ludita, que geralmente é usado como um termo de insulto. Se você questionar a tecnologia, você é um ludita, ipso facto. Eu trabalho numa universidade de engenharia, uma faculdade de engenharia, e meus colegas engenheiros que usam a palavra solução de forma sem ironia todos os dias, eu acho que eles não entendem. Bom, eu acho que eles falam da tecnologia como a solução de algum problema de alguém, como sendo a única direção. Claro que nós sabemos que por exemplo, os moinhos automatizados, eles foram uma boa solução para os capitalistas, para o dono do moinho. E nesse sentido, não é uma negação do benefício da tecnologia. De reconhecer que os luditas, eles de forma correta, inferiram que essa tecnologia tirava o poder deles e dando poder para aqueles que as usavam. Ou seja, eles tinham uma filosofia mais sofisticada de tecnologia do que os meus colegas engenheiros, que só conhecem uma medida. Quando eles medem a performance de uma tecnologia, eles nunca medem essa tecnologia em relação a pessoas. Eles medem o custo, a velocidade, a energia, outros números, outras razões, mas eles não medem o efeito diferencial. Há um desequilíbrio de poder entre as pessoas e a inovação tecnologia empodera um em detrimento de outro. E aqueles que criticam isso são chamados de luditas. Então, é uma crítica bem conhecida. E nós estamos sempre no risco de cair em armadilhas onde a crítica é uma caricatura de uma reação negativa de rejeição. Um dos artigos mais comuns na mídia sobre veículos autônomos é por que as pessoas têm medo deles, que é uma pergunta incrível de se perguntar. Como se questionar algo. Por exemplo, por que eu tenho medo de arsênico? Eu não posso questionar o produto químico, então será que eu não posso questionar isso sem ser acusado de ser supersticioso? Então é nesse sentido. Tem muito ceticismo e a melhor evidência, a prova do ceticismo são pessoas que estão promovendo os carros robóticos ou autônomos ou esses veículos, pessoas que estão vendendo essa ideia. E entre eles há uma preocupação da taxa de aceitação, da percepção popular, e eles se frustram
que não melhora. Há uma organização nos Estados Unidos com a sigla PEV, que significa Parceiros para Educação Automobilística. E ela é uma aliada de empresas fabricantes de automóveis, e o que eles sabem que eles têm que oferecer uma mágica, mas esse ceticismo eles vendem como algo ignorante. Por isso que eles querem educar, veja bem o uso da palavra, o público para vencer esse ceticismo, como se fosse algo irracional entre o público. Sim, então há uma resistência significativa, às vezes não dá para saber porque o marketing de forma deliberada representa as pessoas como recebendo de forma feliz o seu salvador na forma de um carro autônomo. E isso é o que dá confiança para essas empresas, para eles fazerem com que as soluções tecnológicas deles sejam aceitas. Por exemplo, em São Francisco, as pessoas não queriam esses carros autônomos, e eles estavam colocando cones nas ruas, que estava forçando as pessoas de São Francisco a desviar. Então, isso era uma estratégia para agir como, por exemplo, esse Estado estava forçando essas empresas a entrar nas suas casas. Isso é o que estava acontecendo em São Francisco. E a população não gostou disso, a maioria pelo menos. Então, sim, existe sim essa insatisfação. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta ali, você. Depois eu queria fazer uma correlação com o meu teu nome, você me desculpe, eu não te conheci. Ok, se apresente e manda essa pergunta. Boa noite, obrigado por estar aqui em São Paulo, obrigado pelos organizadores aí. Meu nome é Guimarães, eu sou servidor público municipal e eu queria saber da sua opinião, como que você enxerga as prefeituras americanas entendendo essa questão da aceleração, né, de se trazer carros autônomos, porque você tem as grandes cidades, mas você também tem as prefeituras que às vezes até estimulam essa adesão de tecnologia, ao mesmo tempo você tem essa polarização política, né? Quer dizer, eu acho que como trazer para a pessoa do interior dos Estados Unidos, que é muito parecido com o do Brasil, essa ideia de que você vender os seus dados não é tão vantajoso assim, né? Entregar, né? Ninguém me paga pelos dados que eu gero. Bom, no mundo todo as pessoas voluntariamente... Bom, eu tenho que retirar essa palavra voluntariamente. As pessoas... Bem, os dados das pessoas são retirados delas, sem o conhecimento ou o consentimento deles. Muitas vezes, vemos relatórios que dizem as pessoas dizem que não gostam da coleta de dados, mas o comportamento delas mostra que elas não ligam. E isso é uma porcaria, é uma mentira, porque nós sabemos que o comportamento das pessoas depende das escolhas que eles têm. E a escolha que é oferecida para eles é concordar em dar os dados. Isso é preocupante, mas, diferente da Europa, por exemplo, onde você é informado sobre tudo que é coletado de você, e você tem opções, devem ser oferecidas opções para você. Nós temos alguns, e eles têm alguns direitos, por exemplo, que são apresentados quando eles usam a internet. Nos Estados Unidos, o aviso que nós temos é que aceitar os cookies ou não, e só isso. E há uma percepção muito comum de que a tecnologia em si tem a magia que F.C. Clarke disse que tinha.
ou que parecia ter. E esse efeito reduz a resistência das pessoas. Elas ficam impressionadas com a tecnologia. Isso tem o efeito de reduzir a cautela, que nós precisamos, obviamente. Eu gostaria Vou fazer essa pergunta para você, Peter, embora nós tenhamos dois mais aqui na plateia, talvez fosse a função de trazer mais Mas eu vou continuar com você numa pergunta que seria o seguinte, talvez o Guilherme vai me ajudar. Se existe alguma tentativa jurídica no mundo afora, que tendo por base, por exemplo, a decisão daquele juiz de 1870 que advogou a favor da família da criança que foi morta na rua, se existe algum exemplo que juridicamente toda a indústria automobilística tenha começado a responder por processos criminais por tudo que ela vem fazendo nos 100 últimos anos. Se você pegar o teu livro e tirar a palavra automóvel, carro, o que for, e colocar qualquer coisa com nome que não seja o carro, é muito fácil você montar um caso jurídico contra os fabricantes daquele produto. Quando você tira a ideia de que é um automóvel, que tem toda essa fantasia por trás nos vendida, que foi a população em 100 anos vem se alimentando, retroalimentando dela, se você tira que é um carro, você consegue montar um caso jurídico contra os fabricantes de algo que mata mais de 1 milhão de pessoas por dia, tira a qualidade de vida, tira os direitos das pessoas. E quando a gente vê que todas as soluções que eles estão propostas, é muito fácil. A solução é um trem. A solução, já existe a solução para aquilo que eles estão propondo. Então, repetindo a pergunta, existe algum caso ou alguma tentativa jurídica, como aconteceu com a indústria de tabaco, para brecar tantos anos de matança? Porque, no fundo, nós estamos falando de uma indústria que mata, e que continua matando, e que continua tirando todos os focos para impedir essa matança, para continuar esse direito de matança. Eu falei sobre essa revisão radical em 1922 do Edward Marion, do Motorton. Parte dessa revisão radical, tinha diversos elementos. Um era mudar as normas sociais, ou seja, convencer as pessoas, primeiro as crianças, que as ruas não pertencem aos pedestres, e sim aos carros. Também houve uma mudança de como aumentar a segurança, não é reduzir a velocidade. E nos Estados Unidos, que herdaram essa tradição do common law, as ruas eram para todas, eram vistas como um espaço público, e isso explica essa decisão jurídica da Suprema Corte da Califórnia, de forma unânime, que até uma criança de 7 anos tem direito de brincar sozinho numa rua, sem acompanhante. Isso foi um acompanhante. Isso foi uma lei da common law. Os líderes daí disseram, das empresas de carro, que aquela era a objeção. E num sistema jurídico você pode mudar a lei, mas num sistema de common law, isso pode ser alterado. E praticamente todos os municípios nos Estados Unidos, e às vezes no estado todo, eles mudaram a lei, que é baseada nesse sistema de common law. Diz que você não pode estar numa rua, exceto num veículo e na faixa de pedestre. E se você se machucar como pedestre numa rua, você não pode processar porque você estava violando a lei. Ou variações disso. E isso tudo se aplicava em todos os lugares, ou seja,
pessoas que morrem em acidentes veiculares também não podem processar por diversos motivos. Primeiro é que a segurança veicular nos Estados Unidos, por 40 anos, durante o auge da era automobilística, foi estabelecida pelas fabricantes de carros e com o dinheiro da GM. E eles tiveram cuidado de garantir que qualquer acidente com morte não fosse culpa do carro, porque o carro é seguro. Foi descuido, foi imprudência dos motoristas. E aí eles fizeram uma mudança nos carros e usaram essa estratégia. Então, por exemplo, essa indústria do tabaco usou também vários relatórios para dizer, bom, nós não sabemos o que causa câncer, você pode fumar, não tem problema. Esse tiro saiu pela culatra. Agora, nos Estados Unidos, temos uma analogia aí com a indústria automobilística. Então, são exemplos. Pessoas são mortas por sistemas autônomos. Por exemplo, no Arizona, nós tivemos um acidente em 2018. Ou há acidentes de pessoas que estavam dirigindo Teslas, que aí o piloto automático. São acidentes previsíveis. Há muitos casos jurídicos em que as famílias não puderam processar. E tem especialistas também que dizem de forma definitiva que a tecnologia é irresponsável, mortal e causa morte. Mas mesmo assim, nós não conseguimos que sejam aprovadas leis assim. Nós temos ainda mais uma pergunta, porque a tradução vai acabar. A nossa tradução vai acabar. Se apresenta. Vou tentar ser bem breve, desculpa. Ricardo Gonçalves, do Sindicato dos Trabalhadores e Bancários. Parabéns pelo seu trabalho. Mas assim, eu o vejo como um estudioso, e o teu trabalho precisa chegar ao máximo de pessoas possível. Então, a primeira pergunta, se no teu país, Estados Unidos, se você chegou a receber convite de sindicatos dos trabalhadores do setor de transporte para fazer coisas como essa que estamos fazendo hoje, ou outros sindicatos dos trabalhadores. Então, em primeiro lugar, sindicatos dos trabalhadores nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos. Você recebeu convites. A televisão, se você recebeu convites para ir à televisão, qualquer emissora, pequena ou grande, de novo, nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Thank you, Ricardo, for your union leadership. I admire the work that you do, and I'm grateful for people like you in this world. Pessoas como vocês são necessárias para o mundo. Eu recebi um convite de falar para o Sindicato dos Trabalhadores dos Estados Unidos, mas nunca foi aprovado, não sei o que aconteceu. E tirando isso, nunca falei para nenhum sindicato, talvez porque os sindicatos foram erradicados nos Estados Unidos. Quando eu era jovem, os sindicatos eram muito comuns, mas isso mudou desde a década de 80. 5% dos trabalhadores são sindicalizados, é uma fração muito pequena. Eu falei para outros públicos, defensores da sanidade no transporte e da justiça no transporte. Falei para outros públicos também, em algumas outras oportunidades. Bom, eu queria uma palavra final de cada um de vocês e já sair para o agradecimento de todos vocês aqui presentes. Milena. Sim. Oi, gente, queria agradecer mais uma vez o convite.
É isso, tarifazero já. Oi? Dia 26 de outubro a gente comemora o Dia Nacional por Luta Tarifa Zero. Estamos fazendo as coisas, se organizem. Tem a campanha devolve-nossa-busão.org, acesse. Tem a coalizão 000. Então é isso, gente. Obrigado por uma vida sem catracas. Serginho Amadeu. Bom, obrigado também pelo poder participar, que agradeço a Peter pela sua exposição. E eu só vou repetir uma coisa. Eu peço que as pessoas possam prestar atenção que as tecnologias hoje, elas são um dos principais, se não o principal elemento de poder econômico e político no planeta. Então eu queria que a gente olhasse para elas de modo crítico e não aceitasse qualquer tecnologia como inevitável. Se eu termino dizendo o seguinte: nenhuma tecnologia é inevitável. Nenhuma. Então eu convido a todos a combater essa alienação técnica e lutar por uma tecnodiversidade e lutar por a gente se apropriar daquilo que a gente acha correto. E daquilo que a gente não acha correto, a gente não faz. Obrigado. Estou aqui rindo porque quando eu era moleque eu tinha uns 400 telefones na cabeça. Uns 250 eu tinha na cabeça. Hoje eu não sei o telefone da minha filha. Peter Norton. I would just like to say how profoundly moving it is. Como é bom trabalhar sozinho, coletando dados para escrever um número e sem saber se vai importar para alguém. E isso não importava de fato para as pessoas que me deram os punimentos e as recompensas na vida. Eu trabalho num lugar onde, se você é professor universitário, eles querem que você dê dinheiro, dê lucro para as empresas, elas querem que você faça a pesquisa que elas desejam. E eu não ia fazer isso. Por isso eu senti que eu ia fazer alguma coisa que não ia ser recompensatória, não ia valer a pena. E aí eu recebo um convite assim, e isso é bom para mim. E eu fico pensando aqui que eu sou o convidado de pessoas comprometidas com a justiça que vivem num país em que sofreram crimes do meu país. O meu país participou e facilitou a brutalidade contra esse país. O meu país ele facilitou o golpe de 64, que levou a 21 anos de ditadura. Eu sei desse fato. E eu fico muito emocionado com a generosidade que diz: nós não vamos desqualificá-lo porque ele é daquele país. Então eu fico emocionado com isso. E eu vejo uma analogia entre esse golpe de 64 e o golpe da contra-revolução que nos transformou em pessoas dependentes de veículos nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Porque o homem por trás disso, dessa revisão radical, ele foi morto. Isso me lembra de quando o general Castelo Branco tomou o controle do Brasil. Ele disse que não é um golpe, é uma revolução. Então, isso tem um eco aí. E eu vejo esse golpe também no meu trabalho, em que colegas me dizem em particular que os veículos autônomos são absurdos, mas quando eles são patrocinados, eles apoiam essa ideia. Então eu fico emocionado com pessoas que estão livres desse sistema de recompensas e punições que só dá lucro e beneficia essas pessoas que lucram com isso. E eu fico muito feliz de saber que há pessoas que sabem que existem alternativas. Então nós sabemos que ainda temos a nossa autonomia. Muito obrigado por lutar por isso.